que aqui na internet constantemente a gente está sendo pressionado a escolher um lado. Ou você ama os clássicos, ou você ama os livros de autoajuda. Quem gosta dos dois, nossa senhora, parece que nem tem opinião. Mas e se eu te disser que essa sensação na realidade é uma técnica já muito utilizada, há muito tempo, e que não tem muito a ver com os livros não, mas muito mais sobre influência e construção de comunidades. Faz sentido pra você? Se você quer explorar um pouco mais sobre isso no universo da literatura, vem comigo que é sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. E lembrando, já que a gente tá nesse papo, o que você acha de, enquanto me escuta falar, puxar aí na memória o melhor livro, o que mais mudou a sua vida até hoje, aquele que você mais gosta e recomenda pra todo mundo? Quando você lembra dele, me coloca aqui nos comentários, porque eu já tô doida pra saber. Como a literatura é o nosso pano de fundo pra falar sobre esse tema, eu decidi trazer alguns livros bem diferentes pra gente falar sobre o inimigo em comum. Você certamente já leu Alice no País das Maravilhas. Esse box que eu tô te mostrando vem todos. Alice no País das Maravilhas, Através do Espelho, e também um livro pra colorir. Bem legal. Enfim, nesse livrinho aqui, certamente você se lembra daquela personagem caricata chamada Rainha Vermelha. Enfim, uma mulher que quer tudo do jeito dela, uma mulher que quando as coisas saem do controle dela, ela simplesmente espana. E ao longo da história, todo mundo do reino ali da Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo do Reino das Maravilhas, acaba se juntando contra essa personagem. E seja numa trama de literatura clássica ou num livro de autoajuda, quando você identifica esse inimigo em comum, fica mais fácil de você montar grupos, porque os grupos vão se juntar, mesmo que eles sejam com opiniões completamente contrárias em diversos aspectos, eles se reúnem pra idolatrar ou ficar contra esse inimigo em comum. E se você parar pra pensar, é exatamente isso que a internet adora fazer. Mas talvez o exemplo tenha ficado literal demais, então vamos pra Orgulho e Preconceito. Essa história é mega clássica da Jane Austen, e nela, diferente de Alice no País das Maravilhas, que a gente tem claramente uma pessoa que se posiciona ali como inimigo de todo mundo, nessa história a gente vê o inimigo em comum de uma forma um pouco mascarada, vamos dizer assim, porque ele tá muito envolvido nas questões mais sociais e até mesmo essa pressão mesmo social que te faz como uma pessoa que tem que aceitar a condição que tem, que não pode prosperar e tudo mais, além do personagem Darcy. O personagem Darcy no início, ele é tão irritante, tão irritante. E agora vamos falar um pouco do livro técnico. Storynomics é um livro muito bacana para as marcas que desejam criar comunidades online. E ele fala justamente sobre o fato de que a publicidade tradicional que a gente já conhece e já está acostumado é um modelo fadado a não dar certo. Sabe por quê? Porque cada vez mais os consumidores acabam se apaixonando e se envolvendo com marcas que fazem com que eles sintam alguma coisa. Ou seja, basicamente os autores defendem que as marcas também precisam ter um inimigo em comum. E um exemplo altamente conhecido seria da Apple. A Apple é uma marca de tecnologia que criou muitos fãs. Por quê? Porque ela luta contra esse modelo engessado tecnológico, traz uma pegada mais moderna, mais intuitiva, enfim. Quem não é fã, tudo bem, mas quem é fã defende com unhas e dentes, tipo, é absurdo. Você conhece algum fã da Apple? Por último, mas não menos importante, vamos falar de Mindset, o queridinho do momento. Esse livro foi bem difundido, eu acho que todo mundo que gosta de autoajuda e consome autoajuda recomenda esse livro. E na real, a Carol apresenta aqui duas possibilidades, né? Duas formas de pensar, sendo que uma forma é a mentalidade fixa, aquela mentalidade que faz você pensar, eu nasci assim, eu sou assim, eu morrerei assim. Basicamente a síndrome da Gabriela. E a outra mentalidade é a mentalidade de crescimento, que basicamente te mostra que ao analisar os seus comportamentos, você consegue entender os seus resultados. E aprimorando os seus comportamentos, você tem resultados melhores. Ou seja, estuda, aprende, aplica, melhora, enfim. Essa é a lógica do Mindset. E é muito bacana aqui porque você deve estar se questionando, tá, mas qual é o inimigo comum? O inimigo em comum é o Mindset
fixo, é um inimigo interno. Eu aposto que você lida com ele, assim como eu lido todos os dias, porque partes das nossas vidas a gente pensa, cara, isso é impossível mudar. Só que na real, não é. Se a gente treinar, a gente consegue desenvolver. E o livro traz vários exemplos bacanas. O exemplo que mais me marcou foi o do Michael Jordan, que na realidade, ele, apesar de ser um grande jogador de basquete, reconhecido internacionalmente, ele treinava muito mais do que os outros. Ele não é o jogador de basquete que nasceu com um dom. Ele é o jogador de basquete que se esforçou pra caramba pra chegar aonde ele tá. E veja bem, a gente não tá falando aqui que uma pessoa que tem um dom não precisa se esforçar. Porque você concorda comigo que se você só tem o dom, mas não lapida esse dom, não pratica, não se esforça, não melhora, a pessoa que não tem o dom e tá buscando melhoria contínua vai te passar? O que eu quis te mostrar com esse vídeo é que a lógica do inimigo comum, ela tá em todo lugar. Ela tá na nossa sociedade, ela tá na literatura clássica, ela tá na literatura de autoajuda, olha só! Ela tá também aqui na internet de uma forma extremamente difundida, como se a gente precisasse defender com unhas e dentes este lado ou aquele lado, como se fosse impossível você apreciar a literatura de autoajuda e os clássicos literários. O que eu quero te deixar aqui é uma provocação. Será que a gente realmente precisa sempre viver nesse nós contra eles? Será que não dá pra simplesmente gostar dos dois livros? Se você me acompanha aqui, a minha estante não me deixa mentir. Eu amo a literatura de autoajuda e sou mega fã dos clássicos também. Eu adoro um chiquilite, eu adoro uma fantasia, sabe? Eu realmente acredito que a gente pode aprender com as opiniões diferentes. A gente cresce muito mais ao ouvir opiniões divergentes e dominar ou desenvolver o pensamento crítico na nossa própria cabeça. Eu acredito muito mais nisso de você criar pontes e crescer junto, sabe? Não sei se faz sentido pra você, mas eu tendo a pensar que é justamente por isso que eu não sou a grande fã do inimigo em comum e eu não fico tentando criar inimigos comuns pra crescer uma comunidade na internet, por exemplo. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o seu like aqui pra eu saber que você gostou dele. Coloca aí nos comentários qual foi o livro que você mais gostou até hoje, que você recomenda para suas amigas. Eu vou adorar saber, pra gente poder trocar umas figurinhas. E bom, me acompanha aqui, porque na semana que vem tem mais vídeos sobre produtividade, rotina e essa nossa vida doidinha que a gente leva por aqui. Enfim, aqui tem 2 conteúdos que o próprio YouTube está te recomendando e se você gostar, se interessar por um deles, eu te garanto que você não vai se arrepender. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!